Bom, comecei a gravar a nossa aula. Para quem está chegando agora, muito bom dia. Que a gente tenha uma excelente sexta-feira, agora 9h15 da manhã, então que a aula seja maravilhosa. Aliás, hoje eu tenho que te dar uma informação, um spoiler da aula. Ela vai ser maravilhosa. Peguei um monte de coisa que a gente precisa comentar a respeito das funções trigonométricas, das senoides, para você poder fazer a sua prova, para eu poder falar de música, e estou contando com a ajuda de vocês. Por que eu estou contando com a ajuda de vocês? Porque na aula de terça-feira eu já tinha pedido para alguém me mandar um vídeo pelo Instagram das ondas sonoras, e aí a Ana Gabriela me mandou no próprio horário da aula. Ela saiu da aula para me mandar o vídeo, mas obrigadíssimo. E eu tenho que começar a aula de hoje te mostrando esse vídeo. E aí depois a gente faz a explicação e volta para o violão. Bora lá? Se chegar mais alguém aqui, a aula está sendo gravada, então a pessoa pega já já. Vem comigo. Olha que medo, abri meu Instagram aqui na frente de vocês, hein? Eu quero que você preste atenção. O som é bonitinho, mas mais do que o som, eu quero que você preste atenção no balanço das cordas. Legal. O que o cara faz aqui com o violão é ir tocando nas cordas. Essas cordas têm uma vibração e produzem um som. Elas fazem o ar vibrar ao redor delas e produzir um som. Quando a gente pega o violão e balança uma corda, o formato desse swing dela, a descrição da posição de cada ponto da corda, vai ser uma função trigonométrica, um seno. Um seno, um cosseno, um seno de 2x, um 3 vezes um seno, é sempre uma senoide, que pode estar de um jeito, pode estar de outro, mas sempre com aquele formatinho de onda. E aí, ó, eu vou desconectar o meu fone de ouvido aqui. Estão todos me ouvindo? Então, né? Por quê? Eu tô com o meu violão, olha só que legal. É porque com fone de ouvido, vocês não vão pegar o som do violão. E agora sem, vocês pegam todo o som externo. E talvez vocês peguem o carro do ovo também, que passa aqui em frente de casa. Eu tentei pegar essa música e eu fiz um experimento. Eu peguei o meu celular, coloquei aqui dentro do meu violão e comecei a tocar. Ela não é muito difícil, não, acho que é. Mas, calma aí. Errei. É só isso a música inteira. Às vezes parece, eu peguei na internet um tutorial que o cara fala numa região um pouquinho mais aguda, mas perceba que é o mesmo som, ó. Não, não foi, né? Só um segundinho que eu tô errando. Então, quando eu executo esse som, ele está realizando exatamente a mesma coisa em outras cordas. E aí você percebe o som um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais grave. Mas as notas são as mesmas que eu estou tocando. E aí o violão ele tem uma diferença. A espessura das cordas, o quão esticado elas estão para mexer na afinação e tudo mais.
O que a gente vai tentar ver na aula de hoje é como essas funções se comportam. Ficou ruim pra caramba eu tocando, né? Como essas funções se comportam, como você visualiza, entende? Como você desenha, porque hoje na prova eu vou pedir para você esboçar os gráficos das funções, e depois, qual que é a relação audível dessas ondas? Pô, o seno de x tem um som, qual que é o seno de 2x? Bora lá? Bora, né? Então agora a nossa parte teórica. Se liga aqui, já volto no meu fonezinho de ouvido de novo. Ah, não vou botar não. Vou até tirar aqui, ó. Acho que vocês estão ouvindo bem, né? A parte de funções trigonométricas, o que, que a gente viu? A gente viu qual que é a cara dessa função inicial, que é a chamada senoide. A senoide, a função y igual a seno de x é a principal, é a que a gente vai tomar como base. Ela sempre tem, quando eu estou descrevendo aqui dessa forma, o domínio, todos os números reais, ou seja, ela se estende por todo o eixo x. A imagem de menos 1 a 1, ela fica variando lá de baixo do menos 1 até lá em cima, no 1, suas alturas mínimas e máxima, respectivamente. E ela tem um período. O que é o período de uma função? É o tempo que ela demora para se repetir completamente. Aqui vai ser uma volta no ciclo trigonométrico, ou seja, 2π. Lembra, né? 2π radianos equivale a 360 graus. Então, ó, o tamanho dessa onda verde, 0 a 2π. Legal, legal. Isso foi a nossa primeira aula de funções. Aí o que eu falei para vocês a respeito da manipulação delas? Vai pensando aí. Nataia, você que está fazendo os gráficos bonitos, como é que é o gráfico que você desenhou? Seno de x mais 5. Você pegou essa função preta, que era a função y igual a seno de x, e subiu 5 unidades. O y vai ser 5 unidades acima. Então, ó, como se eu arrastasse a função mesmo. Ó. Beleza? Legal. Aí, como eu estou falando que a variação era uma unidade para cima, uma unidade para baixo, ela vai variar até o 6, até o 4. 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4. Sobe 1, desce 1, sobe 1, desce 1. A partir do ponto de estabilidade, que é o 5. Legal? Legal. Aí, a Bia Paiva, que tinha falado assim, ai, professor, meus desenhos estão saindo horrível. Depois que ela treinou bastante, ela deve ter falado assim, ó, se o Cava pedir para eu desenhar a função y igual a 4 vezes seno de x, o que ela faz? Ela sobe mais e desce mais. Ela é uma função mais intensa. Ela dá uma esticada. Então, ela continua começando no 0, mas aí ela sobe até o 4 e desce até o menos 4. 0, 4, menos 4. 0, 4, menos 4. A oscilação é sempre a mesma. E esse formatinho é igual, que é o formato de uma onda sonora. Não é bem interessante? Ó, quando eu olho para isso aqui, eu não sei vocês, hein? Mas eu acho que também. Quando eu olho para isso aqui, eu falo, caraca, parece aqueles desenhos que você vê no Windows Media Player, que você vê nos afinadores de violão, que são ondas sonoras. Na verdade, isso aqui é trigonometria pura, não tem nada a ver com música a princípio. Mas é o formato de descrição de ondas sonoras, sim. Legal? Quando você soma ou subtrai, vai mexer na altura. Quando você multiplica, aí vai mexer na intensidade, a variação máxima e mínima. Bacana. E na última aula, que foi a aula de terça-feira, eu falei para vocês sobre a velocidade da função. Se uma função tivesse velocidade, seria o quão rápido ela está indo. Como seria o gráfico de y igual a seno de 2x? Acelerado. Tudo que eu estava fazendo no tempo, agora eu vou fazer no dobro do tempo. Eu vou acelerar. Perdão, falei errado. Tudo que eu estava fazendo no tempo, eu vou fazer na metade do tempo. Eu estou fazendo no dobro da velocidade. Acelerado. Ou seja, a função vai correr mais rápido. Ela vai ter uma frequência maior. O período, que era 2π radianos, agora vai ser a metade. A função esticou, ó. Ela ficou comprimida. Claro que ela é infinita, tá? Mas ela está comprimida. Por quê? Porque ela está andando mais rápido. Essa ondinha aqui, ó, que seria a primeira volta lá no ciclo trigonométrico, essa primeira onda, ela está sendo executada na metade do tempo.
de 0 a π. Tudo bem? Sabe tudo isso? Manja tudo? Boa, bora lá. Vou chegar para vocês e falar assim, olha como isso aqui é onda sonora. Olha que coisa bonita que ficou. Fui eu que fiz, tá? Eu acho legal quando a gente desenha, fica um caderno assim no capricho. Se o seu não está saindo perfeitinho, não tem problema não. O importante é que você entenda os parâmetros, que você consiga pelo menos tentar fazer as questões aqui. Eu vou te dar 3 gráficos e pedir para você determinar uma possível lei dessas funções. Uma senoide, seno de x, cosseno de x, seno de 3x, 3 mais 2 seno de 4x. O que está rolando aqui? Vamos ver? Não se assuste. Olha como você está manjando da matéria. Você olha para isso e agora você não tem mais medo. Ah, Cava, facinho. São 3 coisas que eu vou ver e uma por vez. Item A. Ianzinho já vai pensando que o Ian é o cara que responde tudo de cabeça na lata. Ele já deve ter matado. Pensa aí comigo, ó. Eu peguei essa função do item A. Ela parece uma ondinha, ela parece uma senoide. Começou no ponto central e subiu. Começou no centro e subiu, é seno ou cosseno? Seno. Então, você vai escrever só isso, ó. Não precisa copiar no seu caderno, mas quando aparecer numa questão, você escreve 100 de seno. Qual que é o valor de estabilidade? Qual que é o valor central? O 70. Então, quer dizer, é seno mais 70, porque a função subiu 70 unidades. Quanto que está variando? Para cima e para baixo? 5, né? Mais 5 menos 5? Ou seja, é 5 vezes o seno. E aí, a última coisa, dá uma olhada no período. Foi a nossa aula de terça-feira, como não teve tarefa, você não praticou bastante. Mas aqui a gente vê tudo tranquilo. Período, ó, 2π. Primeira ondinha, de 0 até 2π. Acelerou, ou retardou, ou deixou mais lento? Não, né? Então é 5 seno de x mais 70. E aí você coloca y igual a 5 seno de x mais 70. Ó, esse cara aqui dentro do seno vai alterar a velocidade que a função está rolando, que ela está progredindo. Vai determinar a largura dessa onda. Beleza? Boa. Item B. Vamos para cá. Não é para você ficar só olhando, é para você olhar e responder em voz alta. Eu sei se você vai responder em voz alta? Eu sei, malandro. Ai de vocês se não estiver falando. Karen, pense em voz alta. Ó, seu cérebro reverberando aqui, ondas matemáticas, eu vou captar, hein? Essa função do item B é seno ou cosseno? Ai, meu Deus do céu! Ai, se meu cérebro fala errado. Acertou. Cosseno. Oh, que cérebro bonito. Tá acertando tudo, ó. Por que é cosseno, Karenzinha? Começou no máximo e desceu. Começou lá em cima e desceu, é cosseno. Boa. Escreve lá, cos. Quem que é o valor de estabilidade? Não é o 108. Ó, o valor central ali é o 100, né? Então, subiu 100 é cosseno mais 100. Quanto que está indo para cima e para baixo? Mais 8 menos 8? Boa! Ó, a Karen está me respondendo pelo chat, ela está colocando no privado, mas está acertando tudo. Mas o João Vitor não está falando em voz alta, que eu tô ligado. Responde em voz alta, mano. Agora se liga. 8 vezes cosseno. Só falta a gente mexer na velocidade. Karen, para você lembrar, ó, o seu cérebro pulsando, hein? O período de uma função, dessa função trigonométrica, é 2π dividido pelo módulo de b. Quando a gente fala da função seno de bx, esse b que multiplica o x, ele altera a velocidade, né? Se multiplica a velocidade, divide o tempo. Vamos pensar, ó, eu vou devagarinho, tá?
2π dividido por 5 é o período. Quem que é esse B aqui? 5. Beleza? É o quanto eu dividi o tempo. Se o tempo dividiu por 5, então a função é cosseno de 5x. Ah, legal. Dá para fazer de cabeça, mas se você quiser, você escreve, ó, 2π sobre b igual a 2π sobre 5. E vai descobrir que o b é igual a 5. Bacana. Então, só para você visualizar como é que ficou a construção do gráfico. Subiu 100 unidades e está variando mais 8 e menos 8. Beleza, 8 vezes. É cosseno, porque começou no extremo e desceu. E o que é esse 5x aqui? É para acelerar. Ao invés do tamanho da função ser 2π, ela é 2π sobre 5. 0,4π que seria, né? Tranquilo, tranquilo. Boa. E para a gente acabar os exercícios, tem que falar para você aqui. Mafê, você, hein? Pense aí. Novamente, o seu cérebro pulsando. Vou pegar as ondas mafenísticas, matemáticas do seu cérebro até a minha casa aqui. Ai, meu Deus do céu! Olha lá que medo. Tranquilíssimo, Mafê. A função, primeiro, seno ou cosseno? Aí você pensa, hein? Começou lá em cima e desceu, começou no máximo e desceu, cosseno. Qual que é o valor de estabilidade? Fala, mulher. 500? Eu tô sabendo o que você tá falando, hein? Quanto que variou para cima e para baixo? 700? Mais 700 menos 700? E o período, ó, vê a primeira onda. Certinho? 2π normal? Ó, se quiser até escrever para tirar dúvida. 2π sobre o módulo de B. Deu próprio 2π. Ah, então é cosseno de x. Não alterou a velocidade, não. Beleza? Muito bom. Mafé acertou. Eu não estou nem vendo que ela não escreveu aqui no chat, mas eu estou sentindo que ela acertou. E aí vai vir, na prova de vocês, não é assim, qual é a função, porque não é teste, né? É uma dissertativa. Vai cair um negócio assim, ó. Bum. Número 2. Desenho. Ó a Vitória já tremendo nas bases. Esboce o gráfico da função real, né? Então, para todos os valores de x reais, f de x igual a 14 seno mais 10. Eu vou dar para você ou seno ou cosseno. Eu vou dar para você um número que está multiplicando o seno, tipo 14 vezes o seno, e um número que está somando, tipo assim, ó, mais 10. Eu não vou na prova pedir para você mexer dentro do seno. Então não tem nada de seno de 2x, seno de 5x. Por quê? Porque você viu há pouco tempo, fez poucos exercícios, então você não treinou muito. Eu preferi não cobrar na prova. Vai ser tipo essa, ó. 14 seno mais 10. Qual que é o gráfico dessa parada? A Giulia Pugliese, que vem com o nome codificado aqui, nome de espiã, ela vai fazer assim, ó. Presta atenção, Giulia. Mulher, quando você for fazer a prova, você vai pegar uma folha de caderno, desenhar o eixo X e o eixo Y, e aí vai falar para mim, Cava, subiu 10. Coloca lá, ó, 10. E variou 14, para baixo e para cima. Então, 10 menos 14, 10 mais 14. Isso aqui você não precisa escrever na prova. Isso aqui você só precisa pensar. Qual que é o central, qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Ó, 10 menos 14 dá menos 4. 10 mais 14 dá 24. Já sei como é que tem que ficar o meu desenho. Então marca lá no gráfico. Menos 4, 10 e 24. É seno, né? Então, como é seno de x, a primeira onda está aqui, ó, de 0 até 2π.
vai subir, descer. Ó, subiu, desceu e subiu. Falei errado, né? E subiu. Eu quero ver esses desenhos de vocês, hein? Vai parecer a minhoca, ô Felipinho? Me desenha um negócio bacana. Será que você consegue fazer isso? Estou com altas expectativas. Dica para você mesmo, Felipinho. Dica. Vou apagar aqui, tá? Antes de fazer a prova, você vai me responder a caneta numa folha, mas faz de lápis uns marcadores. Marca os valores e desenha essas linhas de grade, ó. O que é isso, ó? Onde é que a minha função vai variar? Ah, não tem que subir, descer e subir? Então divide lá em 4 partes, ó. Não precisa. É só uma dica para o seu desenho ficar bonitinho. Aí você marca, Felipinho, os pontos. Começa no 10, sobe até o 24, 10 menos 4, 10. Que seria mais ou menos o 0, 1, 0 menos 1, 0. Aí é só ligar. Cada retangulinho desse vai ter um arquinho de senoide. Tom, 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 tom. Aí apaga. Posso voltar aqui, ó, para você ver de novo? Tá lá desenhados os pontos. Vou ligar no primeiro retângulo, do meio até em cima. Tom. Segundo retângulo, de cima até o meio. Tom. Terceiro retângulo, do meio até embaixo. Tom. E o último retângulo, de baixo até o meio. Que som que vai fazer? Tim! Mudou, né? Acabou. Aí isso aqui é a primeira onda. Depois você só completa para mim, ó. Faz vum, vum, vum. Lembra que é a função real, ou seja, tem todos os valores de seno de x. Alguma dúvida o que você tem que fazer? Não, né? Legal. Agora vem comigo. Eu quero que você pense. Tem resposta certa, mas às vezes a nossa interpretação, a nossa percepção é mais valiosa do que eu te dar a resposta de cara. Quando você olha para uma onda, entenda isso aqui como uma onda sonora. Entenda isso aqui como uma onda sonora. Júlia, já eu volto para te explicar de novo. Vou fazer a parte da teoria e eu volto, tá? Quando eu pego uma onda sonora, na verdade, quando eu falo, o som que sai da minha boca entra no meu computador. Depois, vai reverberar o seu tímpano e chegar na sua cabeça. O som que eu estou falando é uma vibração do ar. E essa vibração se comporta como uma função trigonométrica. Se eu falar de um jeito, o som que eu estou executando, bem entre aspas, tá? Daniel, se estiver ouvindo isso, o professor Daniel vai me bater, ele vai falar, cara, você está explicando tudo errado. Não, mas ó, para a gente falar da trigonometria. Às vezes eu vou executar uma onda sonora, eu vou vibrar o ar dessa forma, como o item A. Às vezes eu vou executar uma onda sonora dessa forma, do item B. E às vezes dessa forma, do item C. A primeira coisa que você repara de cara é que o item A e o item B, eles estão numa amplitude menor. E o item C numa amplitude maior. Ó, uma onda pequenininha. E o item C, ó, mais 700, menos 700, mais 700, menos 700. Qual que é a diferença audível entre essas ondas e essa onda? Entre essas primeiras que são pequenininhas e essa última que é mais maiorzona, que é mais intensa. A diferença é o som ter um volume maior ou um volume menor. A gente fala, tá mais alto, tá mais baixo. É isso, ó. O que seria o mais alto? É a função mais esticada, mais intensa. E um som mais baixo? É a função mais comprimida, mais restrita.
ela continua variando para cima e para baixo se você aumentar o volume do seu computador. Eu estou falando igual, mas você aumentou o volume do seu computador. Parece que você está girando um botão, né? O que vai acontecer com a onda sonora? Se você diminuir, mudou a intensidade. A amplitude vai alterar o volume que você escuta essa onda sonora. E o que acontece quando você pega essa função e estica ou você comprime? O que acontece quando você pega a função seno de x e acelera, deixa ela espremidinha, seno de 2x? Você está fazendo a função ficar mais aguda ou mais grave. Uma função pequenininha, não estou falando da amplitude, tá? Ela está vibrando muito, ela está muito intensa, seno de 10x. Ela é super aguda. Uma função largona, mais lenta, desacelerada, retardada, o tempo dela, né? Retardado, é uma função mais grave. Você ouve o mesmo som, só que parece super grave. Posso te dar um exemplo na prática maravilhoso? Já viu o vídeo que você vai executar no YouTube e aí tem uma pessoa falando e você executa acelerado? Vídeo acelerado, como é que fica a voz das pessoas? Fininha, né? Vídeo mais lento. Você pega um vídeo e executa na metade da velocidade. Slow motion. Como é que fica a voz das pessoas em slow motion? Mais grave. Por quê? Porque quando você estica o vídeo, você está esticando a duração da imagem e está esticando a duração da onda sonora também. De toda aquela oscilação sonora. Eu até quis mostrar para vocês, então eu peguei um vídeo que eu tenho no YouTube, lá do começo da quarentena. Quando começou a quarentena, eu publiquei um vídeo no meu Instagram falando como deveriam ser os vestibulares, principalmente para a galera de terceiro ano e cursinho, dando uma expectativa. E aí eu editei esse vídeo para mostrar para vocês. 1. Velocidade normal. 2. Acelerado. Vê que você vai reparar que o som está mais agudo. E 3. Lenteado, retardado. Você vai reparar que o som está mais grave. Olha aí que da hora. Como serão os vestibulares 2020 e o que fazer para se adequar a essa nova situação? Esse é um vídeo de análise técnica e de opinião. Então, se você acha diferente alguma coisa que eu falar aqui, já fala nos comentários. Eu me comprometo a ler todos e responder atenciosamente. Essa velocidade normal, essa é a minha voz. Então, aperta a gravata e bora. Acelerado. Bom, Mas para saber como você vai se comportar, eu preciso entender qual é a situação atual. Diante do adiamento das eleições e adiamento da prova do Enem, provavelmente todos os vestibulares que ocorreriam no final de outubro, começo de novembro, vão ser jogados para frente. Então, vão ser jogados para dezembro, ou até mesmo no começo de janeiro. E aí, automaticamente, seguindo as fases de ingresso nas universidades, também adiam um mês e meio, mais ou menos. Aí, as provas que ocorreriam em dezembro, provavelmente datas mantidas. Exceto se for corrigido no primeiro vestibular. Prova de EV, Mackenzie, SPM, se for corrigido com a prova do VET, muda. Mas se é em dezembro e não for corrigido, provavelmente a data é mantida. Beleza? Parece um ratinho falando. Toda essa crise que todo mundo também. Pensa só, as universidades querem sempre buscar uma igualdade de oportunidade para os estudantes, para os candidatos. E com essa situação pandêmica, a disparidade educacional social só aumentou. Ou seja, os vestibulares vão tentar ser ainda menos conteudistas, ainda mais interpretativos, cobrando raciocínios lógicos. Uma prova mais ou menos bonita que eu já fazia, que é a Unesp e a Unifesp vem fazer. Então, ó, já anota aí, já pensa como dica. Quer estudar para algumas provas modelo? Prova do Enem é uma boa dica. Prova da Unesp, prova da Unifesp segunda fase é uma boa dica. Combinado? Legal. E como que você pode fazer para estudar durante o período da quarentena? Se as provas vão ser mais conteudistas, o professor não pensa trazer uma questão com mais conteúdo, automaticamente essa questão tende a ser mais longa, essa questão tende a ter mais texto. Compreensão do conteúdo e não da formalização. Não é formulinha, mas é qual a aplicação dela. Agora, se ele compreender a matéria, por que a fórmula é essa, ao invés de decorar a fórmula? Ótimo! Ótimo! Fazer exercícios com uma quantidade plausível não é fazer em excesso, porque o que vai contar mais é a sua compreensão e o seu preparo físico e mental, o seu descanso no período da quarentena. Olha que show! Se você fizer equilibradamente, é muito... Gostaram aí? Se liga, é um vídeo super importante, agora que tá meio desatualizado, porque eu gravei lá no começo da quarentena, ainda não sabia o que ia rolar, mas se você reparar, a velocidade normal é igual você tá ouvindo agora, porque eu tô falando para você ao vivo. A velocidade acelerada, eu fico com uma vozinha, parece um ratinho, né? E aí, o que vai acontecer no vestibular?
E quando eu falo com a voz lenta, quando eu reduzo a velocidade do vídeo, que seria o slow motion, uou, parece um vozeirão, machão, né, professor? Que vozeirão, ó. Ótimo, ótimo. E não foi de propósito, mas eu acabei de reparar, porque eu editei esse vídeo ontem, que eu tô exatamente com a mesma roupa. Ah, professor, você não mudou de roupa desde aquele dia? Exatamente, eu estou há 4 meses utilizando essa roupa só para poder te dar essa aula. Efeitos psicológicos da quarentena. Não muda de roupa, fica igual, porque preciso manter o padrão. O que mudou na minha vida? Como que é o antes e depois? Mudou o fundo, ó. Antes eu estava nessa parede aqui, agora só tenho a camisa. Mudou meu armário. Mas eu tô igualzinho, né? Mesma barba, cabelo tá menor, cabelo caiu. Tranquilo? Agora entenda o que rolou aqui. Eu tinha um vídeo, aí eu recortei um trecho de 2 minutos e acelerei. Ele executou em 1 minuto. O que aconteceu com aquela onda sonora? Eu comprimi. Ela estava assim, ó, e ela começou a ser assim. Na metade do tempo ela acabou. Ou seja, o que rolou? O som ficou mais agudo, a voz ficou fininha. Eu não mudei o meu timbre, eu não fiz nada de diferente. O vídeo estava gravado, mas aí a sua percepção é que ficou mais agudo. Aí depois eu peguei um trechinho de 1 minuto, agora eu fiz ao contrário, e estendi, eu deixei em 2. O que aconteceu com o som? A onda que fazia isso, agora ela ficou esticada, ela fez assim. E aí o que rolou? Rolou que o som ficou mais grave. Sou eu falando, mesma coisa, porém você percebe mais grave, porque a onda ficou mais esticada. Isso é um conceito da física, e aí tem toda a oscilação das ondas sonoras. É claro que quando eu estou falando, a vibração do ar não é tão simples, não é só um Y igual a seno de X, mas é exatamente essa teoria. E para os alunos que são musicistas, ou o pessoal que não vai ser profissional de música, mas que gosta de tocar algum instrumento, gosta de entender o por trás disso, vou mostrar um videozinho que está no YouTube que é super da hora, explicando a relação das cordas do violão ou de qualquer corda de instrumento com o som que você ouve. Calma aí. Deixa eu fechar o Instagram e abrir o YouTube. Eu vou mostrar como está no YouTube, vocês podem achar também. É um vídeo chamado Organizando Sons, que era de um programa da TV Cultura que explicava a relação entre matemática e música. Ele tem 5 minutos, ele é curtinho, mas eu não vou executar nem os 5 minutos, eu vou colocar um pouquinho menos, tá? Prestem atenção que da hora. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo, 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda,
tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Bom demais. Você pegou o vídeo, primeira vez que você vê, talvez você não tenha pegado todas as ideias, aí depois você pode pegar o vídeo da aula e rever, ou pegar o vídeo no YouTube e assistir na íntegra, que ele é muito legal. O que está se comentando nesse vídeo? Que quando você executa um som, esse som é uma onda sonora, esse som vai reverberar no ouvido depois que ele fizer a execução da senoide. E quando a gente tem senoides que vira e mexe estão colidindo, a combinação dos sons é agradável. Não assim, é agradável porque eu gosto. Ah, professor, eu gosto de funk, eu gosto de rap, eu gosto de rock. Não. É agradável porque você percebe um som combinando no seu ouvido. E quando você pega relações que são feias, matematicamente 32 sobre 45 é muito quebrado, você fala, nossa, que som esquisito, que ruído, que som desagradável. Aí ele explica todas as relações. Dó para Fá, Dó para Mi, e tem toda uma teoria musical por trás disso, não é uma questão simples. Mas a coisa mais interessante para a gente fazer a análise agora é a relação de 1 para 2, a relação dobro-metade. Se eu pegar o meu violão, e coincidentemente eu peguei o meu violão, olha lá, e executar uma nota, isso é a nota Mi. Ela está vibrando de um jeito, você está ouvindo de um jeito. E eu pegar essa corda, que é a primeira corda chamada Mizona aqui no meu violão, e exatamente na metade dela, eu colocar meu dedo. O que está acontecendo? Eu reduzi o tamanho da corda. Por consequência, eu vou fazer essa mesma corda vibrar, agora um pouquinho mais rápido. A primeira nota é um Mi. A segunda nota é um Mi. Eles são diferentes, né, Cava? São sim, mas ambas são a nota Mi. A primeira é mais grave, seria um seno de X. E a segunda é mais aguda, um seno de 2x. Para executar as duas juntas, ou se eu executasse as duas juntas, eu ia ver que os sons combinam. O primeiro e o segundo som, a relação é simples, é 1 para 2, relação dobro-metade. Ou seja, fica agradável de ouvir conjuntamente. Infelizmente, quando eu vou tocar um violão, eu não consigo tocar a mesma corda e manter o som. Então, na hora que eu solto para colocar a segunda nota, eu preciso tirar a primeira. O que a gente vai fazer então? Para poder ouvir os dois sons juntos, eu vou procurar essa nota, que é um Mi, um pouquinho mais agudo, uma oitava acima, em outra corda. E ela está aqui, ó. Como eu estou usando o meu computador para executar os sons, talvez você não esteja ouvindo exatamente como precisaria. Mas eu acho que está dando para entender, né? Esse Mi e esse aqui tem exatamente o mesmo som, ó. Legal. Galera, são 9h55, eu peço só um segundinho para eu acabar isso e já libero vocês para tomar café da manhã, beleza? Agora sim, ó. Nota mais grave e mais aguda.
ela solta um som que no meu ouvido fica um som simpático, fica um som agradável. Se eu quiser executar as funções seno de x, seno de 2x, mais aguda, e seno de 4x, ainda mais aguda, eu vou procurar 3 notas Mi. Um Mi, um outro Mi, 1/8 acima, e um outro Mi, 2/8 acima, que está aqui embaixo, ó. Veja como esses 3 sons são agradáveis juntos. Então, essas 3 notas podem ser entendidas como funções trigonométricas que simplesmente têm a relação 1/2, 1/4 e, portanto, 2/4. Seno de x, seno de 2x e seno de 4x. Lá no vídeo, ele continua falando de outras relações, que não são dobro metade, mas são relações simples. 2/3, 3/4. E aí que a gente vai pegar essas outras notas e combinar a fim de formar acordes. O que é um acorde? É um conjunto de algumas notas mais graves, mais agudas, notas diferentes, que soam bem conjuntamente. Um acorde de Mi maior não tem só a nota Mi maior. Ele tem outras notas. E quando você ouve, você fala, gostei. Isso não é uma música, isso é um acorde. Mas as notas que eu toquei aqui dentro, todas elas entre si, têm relações matemáticas simples. Frações matemáticas simples. Senoides que vira e mexe estão colidindo. Pegou a ideia? Essa é a percepção audível das ondas sonoras, que é super importante, super interessante para o nosso entendimento da matéria e para você que gosta de música, que gosta de estudar a teoria da música, saber a matemática que tem por trás dela. Eu não vou pedir para você tocar violão na prova, ainda bem, né? Mas eu gostaria que você tivesse entendido isso. Se tiver qualquer dúvida, como acabou a aula, e você precisar de um gás, me manda aí pela internet, pode ser Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Reddit, sei lá quais coisas que vocês têm de ferramenta, TikTok, que aí eu respondo para vocês, beleza? Do mais, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira e até terça-feira que vem. Bom feriado para vocês na segunda. Tchau!